Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um vlog de produção. E a produção de hoje vai ser meu terceiro jogo de banheiro da minha coleção de 7 jogos no modelinho Honey. E a base que eu escolhi para mim estar trabalhando hoje vai ser essa maravilhosa aqui. Fiz 3 flores catavento com cabaré da Barroco, emendei com folha de louro. E aqui para minha tampa do vaso ela tá bem adiantada já. Eu fiz 2 florzinhas catavento com cabaré e emendei com folha de louro também. Aqui eu fiz 4 carreirinhas com areia. Esse areia é uma sobrinha que eu encontrei ali na minha caixa organizadora, então eu peguei ela para mim estar finalizando com essa sobrinha. E aqui são os materiais que eu vou estar utilizando nessa produção. O areia eu tenho essa quantidade no cone, eu acredito que vai dar o suficiente para mim estar passando as 4 carreirinhas aqui no meu tapete maior. Se não der, não tem problema, que eu tenho um cone fechado aqui na minha prateleira do areia, e eu coloquei os dois cones um do lado do outro e eu vi que não tem muita diferença. Então, se não der, eu vou estar abrindo o cone fechado que eu tenho aqui. Depois eu vou estar utilizando o bege eu tenho essa quantidade aqui no cone. Depois eu vou estar utilizando o preto eu tenho uma quantidade legal no cone também. E eu vou estar abrindo aqui um cone de 1 kg da Crochética. Todos os materiais que eu mostrei aqui pra vocês é da Crochética e de ordem 6. Só os multicolor que é da Barroco. Então aqui eu vou estar abrindo esse cone aqui de 1 kg da Crochética, na cor grafite. Vai ser a primeira vez que eu vou estar utilizando essa cor. E olha só, gente, que maravilhosa que tá essa cor, muito linda. Então, são esses os materiais que eu vou estar utilizando. E para trabalhar com o fio 6, eu vou estar utilizando a agulha de numeração 3,5 da Círculo Soft. Desde já, eu convido a vocês a ficarem até o final do vídeo, que eu vou passar para vocês todas as informações, que é peso, medida e valor de venda, e também de onde que eu tirei a videoaula. Então, agora eu vou dar continuidade aqui na minha produção e já volto com vocês atualizando de como que vai estar a minha produção. E olha só, meus amores, voltando aqui para atualizar vocês de como que tá a minha produção, e olha só a lindeza que tá ficando nesse jogo. Muito lindo, gente. Tô amando fazer essa combinação de cores. Eu nunca fiz essa pegada um pouquinho mais escura, mas eu tô amando, gente. Olha só que coisa mais linda que tá ficando. E aqui, como vocês podem ver, eu tô apenas com a minha tampa do vaso adiantada. Não tô trabalhando aqui por produção. Quero finalizar primeiro a tampa do vaso e depois vir aqui pro tapete maior. E aqui na minha tampa do vaso eu fiz 4 carreiras do areia, 2 do grafite, 2 do preto, 1 do bege, areia e o bege novamente. Depois eu vou vir com o preto ou então com o grafite, ainda não sei qual cor que eu vou fazer o bico. E é assim que tá aqui a minha tampa do vaso. Agora no meu tapete maior, eu fiz apenas 4 carreiras do areia e 2 do grafite. E o areia ainda me sobrou essa quantidade aqui, na verdade tinha me sobrado um pouquinho a mais. Aí eu fiz essa carreira aqui do areia que eu tava precisando nessa peça. E ainda me sobrou uma quantidade legal. Eu acredito que vai dar pra fazer mais uma carreirinha, que é essa carreirinha que eu preciso estar intercalando aqui no meu tapete maior também. Mas se não der e faltar, não tem problema, que eu tenho um outro cone ali fechado. Então, é assim que tá a minha produção. Olha só bem de pertinho pra vocês verem, gente. Que coisa linda. É uma pena que não tá mostrando a cor real pra vocês, que agora é umas 6 horas, 6h30 mais ou menos. Então, a imagem já não fica muito legal pra me mostrar pra vocês. Mas tá simplesmente incrível, maravilhoso. Então, agora eu vou dar continuidade aqui na minha produção e já volto com vocês com a minha produção finalizada. E produção finalizada com sucesso, meus amores, e pensa no luxo que ficou esse jogo, ficou incrível. Esse modelinho ele já é luxuoso por si próprio, por ter esse bico aqui bem trabalhado, porém essa combinação de cores aqui que eu fiz deu um destaque ainda mais para esse jogo. Então agora eu vou passar para vocês aqui os materiais que me sobrou no cone, e depois eu vou estar pesando aqui com vocês e vou estar mostrando esse lindo jogo. Gente, ficou incrível! Aqui o bege me sobrou essa quantidade. O bege eu já tinha pouquinho no cone, eu achei que eu ia finalizar, mas ainda me sobrou essa quantidade aqui. Vai dar pra me estar utilizando na outra produção. O preto foi o que eu mais utilizei, me sobrou essa quantidade aqui no cone, sobrou uma quantidade legal também. E o grafite foi o que eu menos utilizei. O grafite me sobrou essa quantidade, era um cone fechado de 1 kg. Parece que eu nem mexi nele, eu fiz apenas 2 carreirinhas em cada peça, então me sobrou essa quantidade. E esse grafite, pessoal, tá tão maravilhoso para trabalhar e tá bem macio, tá deslizando perfeitamente na agulha. Tem um pouquinho de pluminha, mas é pouca coisa e sai fácil também. E aqui o areia eu consegui finalizar com aquela sobrinha que eu mostrei para vocês. Tive que abrir um cone fechado que eu tenho aqui na minha prateleira, mas eu praticamente não usei ele, bem pouquinho mesmo, eu nem peguei para mostrar para vocês, que mostrando aqui para vocês nem parece que eu utilizei. Agora eu vou pegar a balança e vou estar ajeitando a minha mesa e vou estar pesando com vocês. Peguei a balança, ela tá zerada, agora eu vou pesar primeiro o tapete maior, 395 gramas, nem 400 gramas. Agora a tampa do vaso, 353 gramas, agora as duas peças juntas. 748 gramas que eu gastei para fazer esse jogo. Agora eu vou ajeitar aqui na minha mesa e vou mostrar para vocês o resultado desse lindo jogo.
E olha só, meus amores, o resultado do meu tapete maior. Gente, olha só a perfeição que ficou esse tapete. Super luxuoso. Eu tô apaixonada com essa combinação de cores. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Esse tapete é o modelinho Honey lá do canal da Gabi Crochê. A videoaula tá aqui na descrição do vídeo para vocês. É uma videoaula maravilhosa, super bem explicadinha. A Gabi explica super bem e esse modelinho, gente, é incrível. Olha só para vocês verem bem de pertinho os detalhes. É um modelinho maravilhoso, não dá para vocês verem direitinho aqui o bico, porque eu fiz no preto, então não mostra direitinho aqui na câmera. Mas é um bico bem trabalhado, super luxuoso. Ele tem um detalhe aqui em relevo que dá um charme maravilhoso aqui para a peça. Porque aqui o ponto alto aqui é trabalhado pegado por trás, então dá esse altinho assim e fica perfeito, dá um charme maravilhoso aqui pro tapete. Essa combinação também peguei inspiração lá no canal da Gabi, a Gabi faz uma combinação mais linda que a outra. E aí, quando eu vi que ela fez uma combinação parecida com essa que eu fiz, eu fiquei apaixonada, gente. Eu fui lá e logo tirei o meu print e falei que ia estar reproduzindo em jogo de banheiro também. É claro que eu fiz as minhas modificações, aqui eu troquei a base, ela fez com o cru, aqui eu resolvi estar fazendo com areia. A flor catavento, ela também utilizou uma outra cor de multicolor, é vermelho também, mas é bem diferente. E aqui a parte do verde eu também troquei, lá ela fez com outro verde e aqui eu fiz com folha de louro. Eu resolvi fazer um jogo de banheiro com a pegada um pouquinho mais escura, porque aqui no meu ateliê eu tenho clientes que amam jogo de banheiro com a base clara, mas também sempre tem aquela cliente que gosta de um jogo com a base um pouquinho mais escura. Então, pensando nisso, eu resolvi estar fazendo esse jogo um pouquinho mais escuro. Tenho certeza que assim que eu postar para venda, vai ser postar e vender, porque ele ficou tão maravilhoso, ficou muito lindo. E de acordo com eu ia produzindo esse jogo, eu ia colocando no meu status do WhatsApp, aí algumas clientes mandaram mensagem para mim perguntando o que ia ser. Se ia ser jogo de banheiro, par de tapete. Aí eu falei que ia ser jogo de banheiro e duas clientes mandou mensagem para mim falando que assim que estivesse pronto era para mandar para ela. Mas eu ainda não mandei, eu quero finalizar aqui a minha coleção dos 7 jogos e quero trazer aqui todas as peças para mostrar para vocês o resultado da minha coleção. Mas, gente, simplesmente façam esse modelinho porque ele é super vendável. Qualquer combinação que vocês fazerem vai ficar maravilhoso. Agora eu vou passar aqui para vocês as informações desse jogo. Vou colocar o celular aqui no tripé para me mostrar aqui certinho para vocês. Prontinho o celular no tripé, agora eu vou passar para vocês as informações. Aqui no meu tapete, eu fiz com 3 flor catavento, que eu utilizei o cabaré da Barroco Multicolor. É a cor 9153, ele é perfeito, gente, é muito lindo. Depois eu fiz aqui a emenda com folha de louro, que é da Barroco também, eu só não tenho a numeração para passar para vocês. Depois eu vim com 4 carreiras do areia, 2 do grafite, 2 do preto. Intercalei aqui bege, areia e bege novamente. E vim de novo aqui com o preto, fiz a base do bico com o preto e finalizei os picozinhos com o bege. E essa parte aqui que eu fiz os picozinhos com o bege fez total diferença no tapete. E olha só para vocês verem o destaque que deu. Se eu tivesse finalizado aqui os picozinhos com o grafite ou então com o preto, não ia ter dado esse destaque que deu no meu tapete. Eu fiz aqui o meu tapete nessa pegada um pouquinho mais escura, mas também tem a opção de vocês estarem substituindo aqui o areia com o cru. Vocês colocando aqui o cru, gente, vai dar um destaque perfeito aqui pro tapete. E nessa parte aqui que eu intercalei o bege com o areia, vocês também colocam o cru, que vai ficar perfeito. E ele vai ficar um pouquinho mais claro. Eu quis essa pegada um pouquinho mais escura aqui pro meu ateliê, porque eu tive alguns clientes procurando um tapete um pouquinho mais escuro. Então, eu resolvi estar fazendo assim essa pegada. Mas vocês substituindo aqui o areia pelo cru, vai dar um destaque perfeito pro tapete de vocês. E a flor catavento eu fiz com o cabaré da Barroco, mas se vocês fizerem com outras cores de multicolor, também ficaria perfeito. Eu tenho aqui o vermelho bordô da Crochete, que olha só pra vocês aí como que ficaria ainda mais bonito o tapete. Ia dar um destaque maior se eu tivesse feito a flor catavento com vermelho bordô. O verde também eu tenho aqui da Crochete. Se eu tivesse emendado aqui com esse verde, ia dar um destaque maior também. Também tem a opção do Bossa Nova, que é o lançamento da Barroco. Essa combinação aqui de multicolor também ficaria perfeito nesse tapete. E também tem o abacaxi da Barroco. São várias cores de multicolor que combinaria perfeito aqui para esse tapete. Esse é o resultado aqui do meu tapete do pé do vaso. Eu vou passar para vocês a medida. Ele ficou medindo 70 por 50, então foi uma medida maravilhosa. E agora eu vou pegar para vocês verem a próxima peça. E olha só, meus amores, a minha tampa do vaso, gente, que coisa mais linda que ficou. Ela tá bem assentadinha, até se a cliente quiser estar utilizando a tampa do vaso como um tapete menor, dá pra ela estar utilizando também. Porque aqui dá pra vocês verem, a parte da redinha não tá alta, não tem aquele relevo aqui. E também tem a pérola, mas a pérola não incomoda também. Eu tô apertando aqui, não tô sentindo a pérola. Então, dá para minha cliente estar utilizando tranquilamente também a tampa do vaso como tapete menor. Aqui na minha tampa do vaso eu fiz com 2 flor catavento, emendei aqui com folha de louro.
Fiz as mesmas quantidades de carreira e a mesma distribuição de cores que eu fiz no tapete maior, eu fiz aqui também na minha tampa do vaso. Ela ficou na medida que eu amo, que é 60 por 50, ficou na medida perfeita aqui pra mim. Mas eu percebi que também a medida de 58 por 49 fica perfeito na tampa do vaso também. Sobra um pouquinho aqui para trás. E eu gosto que sempre que sobra um pouquinho para trás assim da tampa do vaso, porque quando a cliente for lavar, ela vai dar uma encolhida, nem que seja mínima, dá uma encolhidinha e não interfere ali na tampa do vaso da cliente. Aqui atrás eu tenho aqui a minha redinha com meia, fiz 2 cordões de correntinhas com 45 correntinhas, coloquei a pérola número 8 para dar um destaque a mais. E essa redinha é perfeita, gente. Coloca ali na tampa do vaso. Essa quantidade aqui de correntinhas que eu fiz fica perfeito para estar ajustando na tampa do vaso da cliente. Ela não fica muito grande, fica na medida perfeita para dar dando o lacinho. E aqui, como vocês podem ver, tem 2 arremates para mim estar fazendo. Eu arrematei e acabei esquecendo de fazer 2 arremates aqui. Depois eu vou estar arrematando tudo. Então, esse é o resultado da minha tampa do vaso. Agora eu vou ajeitar aqui na minha mesa o meu tapete maior. E a tampa do vaso eu vou estar passando para vocês o meu valor de venda. Prontinho, meus amores, ajeitei aqui as 2 peças para mim finalizar o vídeo com vocês. E lembrando a vocês que a foto que eu tirei do meu banheiro vai estar lá na aba post, para vocês estarem tirando print e pegando inspiração. E por quanto que eu vou vender esse jogo de banheiro de 2 peças? Eu vou vender ele no valor inicial de R$ 96,90. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter inspirado vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para estar me ajudando. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da minha produção. E se inscreva no canal quem não for inscrito, ative o sininho em todos para ficar por dentro de tudo que eu vou compartilhar com vocês. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!